Oi, pessoal, tudo bem? Como prometido, hoje estamos aqui com o Sheik Rodrigo Rodrigues, de Curitiba, de uma mesquita de Curitiba. Ele é formado em Sociologia e ele veio aqui para conversar conosco, para explicar algumas coisas sobre o que é o Islã e práticas também em países islâmicos. Houve muita incompreensão, muita gente ficou revoltada aqui que eu mencionei o assunto, então hoje a gente quer esclarecer algumas coisas e mostrar uma visão de quem está lá dentro e que tem contato com isso e que sabe explicar muito melhor do que a gente aqui. Então, muito obrigado por sua presença aqui, Sheik Rodrigo, e vamos conversar. Eu que agradeço, Henry, e salam aleikum, capaz seja com todos. Obrigadão. Então, eu separei algumas perguntas, Tá. foram muitas perguntas repetidas aqui, são dúvidas recorrentes, porque as pessoas realmente não têm contato, né? No Brasil é uma minoria realmente minoritária, né? Eu acho que não sei nem qual é o percentual, mas é bem pequeno mesmo em relação a outras religiões, né? O Islã. Perfeito. Então, as pessoas não têm contato, não conhecem muçulmanos, não sabem como é a cultura, não sabem como é em outros países também islâmicos, né? Porque no Brasil aí vocês têm que seguir as regras do Brasil, né? Não é a prática da Sharia, essas coisas que a gente vai entrar nesse assunto ainda adiante. Mas primeira coisa, o que é um sheik e o que faz? Bom, agradeço mais uma vez participar desse canal fantástico que nos ajuda a pensar e pensar bem. Bom, o que é um sheik? O sheik literalmente significa o ancião, literalmente, né? Só que a palavra sheik foi apropriada pelo Islã, né, idioma árabe, é o guia religioso. Só que alguns países árabes, alguns países muçulmanos, o sheik é o guia religioso. No Golfo, ali no Emirados, no Kuwait, é o pessoal do petróleo. São os príncipes. Tanto é que o príncipe do Catar é chamado sheik do Catar, o sheik do Emirados, o sheik do Kuwait. Mas dentro do mundo muçulmano, o sheik é o religioso. E algumas outras, Paquistão, Afeganistão, usam outro nome, como imam, maulana. Então ele é o guia religioso. Não há sacerdócio no Islã. Então o sheik é aquela pessoa que estudou numa universidade islâmica, estudou as ciências islâmicas e é considerado, então, como guia religioso. Uma graduação acadêmica. E qual é a atribuição? Assim, tem alguma interpretação do Corão ou tem Sim. um padrão que vocês têm que reproduzir? Como funciona isso? Como é o processo? O sheik nas universidades islâmicas, em todos os países muçulmanos, tem universidades islâmicas de estudo tradicional, que estudo com outros sheiks, né? O sheik, ele é o guia nas orações, ele ensina o Alcorão, ensina o entendimento dos textos sagrados, como também ele realiza casamento, realiza divórcio, cuida toda essa parte social. Nos países muçulmanos, o sheik tem uma posição muito grande, elevada, porque ele é o intermediário entre a população que frequenta a mesquita e, às vezes, o Estado, o governo. Então ele participa, como não há um sacerdócio, parece que é um clero, ele é o porta-voz do povo, está sempre defendendo o povo contra os governantes. Às vezes, acontece o contrário, como está acontecendo hoje em alguns países lá do Golfo Pérsico, como está acontecendo hoje. Então essa atribuição sheik, ele explica, ele interpreta o Corão, mas não da cabeça dele, através de estudos anteriores. E existem vertentes também, né, no Islã, né? Existem diferentes correntes. Como são chamadas ali? E qual a diferença Isso. entre os xiitas, sunitas, salafitas? Tem diferenças, não tem? Olha, nós dizemos o seguinte, e na Universidade Islâmica aprendemos isso também, que não existe vários Islã. Isso é a visão teológica. Eu, como sociólogo, vejo diferente, tá? Mas vou falar como sheik. Existe um Islã só. O que é o único Islã? É aquilo que é o Alcorão Sagrado, que nós acreditamos ser a palavra literal de Deus, e a Sunna, o ensinamento do profeta Muhammad, né, que são seus fazeres, seus ditos. Quem segue isso é chamado muçulmano. Daí tem os sunitas. O que é os sunitas? Aqueles que têm como base de religião somente o Alcorão, a interpretação do Alcorão, que é o profeta Muhammad em vida, e o que foi transmitido dos seus companheiros. Os xiitas, né, daí a questão política, eles se dividiram dos muçulmanos majoritários, e tem outra interpretação do Alcorão, que não é baseado nos ditos do profeta Muhammad, é baseado na interpretação dos descendentes da família do profeta Muhammad. Então, depois surgiu vários grupos, né? Seja na teoria, grupos teóricos, grupos teólogos, da teologia, e também surgiu movimentos contemporâneos. Salafismo não é uma escola, é um movimento contemporâneo. Irmandade muçulmana é um movimento contemporâneo. E o sufismo também é um movimento espiritual contemporâneo, antigo, mas hoje tem uma outra finalidade. Então tem essas vertentes, assim, que é dos povos muçulmanos, né?
é dos povos muçulmanos. Islã mesmo, o que Muhammad ensinou, xiita, ensinou sunita, sufista, salafista, não ensinou. Isso foi o mundo que foi criando isso daí. Entendi. E quais são os pilares do Islã? Assim, quais são as práticas necessárias? Ó, aquilo que é unânime em todos os muçulmanos como pilares, nós temos os pilares da prática e os pilares da fé. Pilares da fé, crer em Deus, o único, Allah, né? Que ele não tem parceiro, não tem sócios. Nos anjos, inclusive entra o anjo Gabriel, que é o transmite a revelação. Nos livros, o muçulmano, para ser muçulmano, ele tem que acreditar que Deus revelou um livro para Moisés, para Jesus, né? E o último dos livros é o Corão. Os mensageiros passam por profetas, Davi, Salomão, Abraão, Moisés. Jesus, para nós, é um profeta de Deus. E Muhammad é o último dos profetas. Depois acreditamos no dia do juízo final e salvação eterna, paraíso ou inferno. Isso que todos os muçulmanos compartilham. Agora, qual é a prática a ritualística do muçulmano? Nós temos 5 orações diárias. Toda a parte, você vai na Indonésia, no Marrocos, no Emirados, no Catar, na Arábia Saudita. Na Europa, os muçulmanos vão fazer 5 orações, da mesma forma. Jejuamos o mês do Ramadã, o mês inteiro, o mês solar, né? Lunar, desculpa, de jejum entre o nascer do sol ao pôr do sol. Fazemos zakat, a caridade, né? Aos necessitados, e a peregrinação à Meca, o último pilar do Islã. Essa é a prática dos muçulmanos. Nós não consumimos bebida alcoólica, nada de carne suína, e temos um ritual, igual como os judeus têm do kosher, que chama-se halal, o abate islâmico. E acho que é isso daí. Né? Não, acho que ficou bem claro. E nesse sentido aqui, eu vou entrar na pergunta que foi mais feita aqui, que é sobre a Sharia. O que é a Sharia? Isso. E qual a sua visão sobre isso em relação ao Estado secular? Tá bom. Sharia, literalmente, no dicionário árabe, significa caminho para a água. Só que a gente imaginaram no deserto, caminho para a água era o caminho para a vida. Né? Sharia. Tanto é que rua em árabe chama-se Sharia. Rua, Sharia. Mesmo, né? Sharia, que significa para nós, contexto islâmico? É o conjunto de regras, normas, crenças e valores islâmicos extraídos do Alcorão, do ensinamento do profeta Muhammad, do consenso da primeira, segunda, terceira geração dos muçulmanos e da analogia, a interpretação, a analogia. Isto é Sharia. Às vezes as pessoas acham que Sharia é cortar a mão do ladrão, apedrejar, adúltero e matar. Não sei. Não, isso é o Código Penal. A Sharia é um conjunto. É como fosse interpretar a democracia, a Constituição brasileira em um artigo do Código Penal. Então, a Sharia é muito mais isto. Tratar o vizinho com respeito está na Sharia. Respeitar os pais está na Sharia. Respeitar as leis, aí sim, respeitar as leis do país onde você vive está na Sharia. Casar, dar o dote, assumir a responsabilidade é a Sharia. Então a Sharia é a prática, é o sistema completo de vida do muçulmano. E dentro dessa Sharia tem o Código Penal, tem o Código Familiar, tem a relação do ser com seus semelhantes, né? O que eu acho do Estado secular? Pensando como muçulmano, como brasileiro, porque às vezes interpola aqui, né? Eu sou brasileiro ou sou o sheik muçulmano? Né? O Estado secular, olha, nos países muçulmanos, a inserção do Estado secular, como é feito por Inglaterra, foi feito por Inglaterra, por França, Estados Unidos, isso que criou o fundamentalismo ativista islâmico. Como uma reação, né? Como uma reação, porque não é algo do povo. Não é algo que os sheiks esclarecidos falaram, gente, nós estamos em 2018, nós estamos em 2019, nós estamos no ano de 2000, não é mais assim. Naquela época eu andava de camelo, hoje não. Não foi pelos pensadores muçulmanos que aconteceu isso. Foi por Estados Unidos, Inglaterra, França que forçou. Houve uma reação, né, que daí surgiu esse fundamentalismo islâmico. Entre parênteses, né, fundamentalismo. E já que eu acho do Estado secular, aqui, eu acho que o mundo inteiro está levando esse caminho, e eu vejo que alguns sábios, muitos muçulmanos, eles conseguem conciliar a prática da Sharia com o Estado secular, com o Estado de direito que as pessoas convivem. Né? Uma coisa não deve impedir a outra. Ou não deveria impedir a outra. Eu, como sou brasileiro, vivo no Brasil e compartilho os valores
ocidentais, né, liberais no Brasil, eu sou a favor, óbvio, porque é o Estado de Direito, o Estado secular que me garante ser muçulmano. Entendi. No Brasil. Entendi. Eu espero que continue assim. Mas é o Estado da Sharia, se for seguido a Sharia, ela garante o cristão continuar sendo cristão e o judeu sendo cristão. A prova disto, que os muçulmanos ficaram 700 anos ou mais na Espanha e Portugal e não obrigaram o povo a ser muçulmano, muito menos falar árabe. E lá era Sharia. Diferente da Sharia do Talibã no Afeganistão. Entendi. Diferente, você viu Sharia no Marrocos, praticamente não viu Sharia no Emirados. Então, tem esse jogo aí. Mas, assim, ao que se daria, então, na sua visão, esse extremismo do Talibã, por exemplo, ou até mesmo, acho que, bem, não sei se o Irã entraria nesse quesito, mas esse extremismo de aplicar regras duras contra gays, isso é uma visão literal do Corão, ou é uma visão cultural daqueles países? O que se dá isso? O que se dá nesse momento aí? Isso é uma visão, uma leitura e aplicação literal do Código Penal dentro da Sharia, sem levar em considerações a sociedade como um todo. É como nós vemos hoje. Agora nós vamos estabelecer democracia no Brasil. É assim, o que é democracia? Bandido bom, bandido morto. Essa é a democracia, né? Mas eliminar. Mas existe essa revisão aí? Existem pensadores islâmicos ou líderes religiosos que estão lendo o Corão e tentando reinterpretá-lo de modo contemporâneo para o mundo do século XXI? Existem muitos, e eles são perseguidos por parte da população conservadora ainda, né? E por parte também de alguns governos. Porque eu não queria falar o nome de alguns países, mas o pessoal vai entender. Tem um país que é referência do mundo islâmico, que ultimamente teve um jornalista que foi morto na embaixada desse país, sem falar o nome do país, né? Democracia, vamos abrir o país, visão 2030, vamos. Mas isso significa o quê? Os direitos civis do povo não vai ter, eleição não vai ter, ou é só liberdade para a mulher dirigir o carro, ou não vão mais apedrejar, não vão mais matar? Então, há um jogo político aí que os próprios muçulmanos estão confusos dentro desse jogo. Aqueles sheiks, teólogos críticos do sistema, eles estão sendo presos na Arábia Saudita, no Egito, enfim, por diante. Então, há sim uma intelectualidade muçulmana, de teólogos muçulmanos, dizendo, gente, espera aí, nós não podemos servir mais de bucha de canhão para esses estados. O Islã é muito mais que um estado. O Islã não é somente aplicar pena capital, é justiça social, né? Então, existe esse movimento muito forte. Entendi. Eu faço parte desse, se Deus quiser. Não, é interessante, porque acho que a visão que se tem no Ocidente, a incompreensão, na verdade, é como se fosse um bloco unificado e todos pensassem igual. Não, dentro, né? Uma pergunta relacionada a isso também, que me veio agora, só um pouquinho, que você estava falando, me veio uma pergunta aqui, só para pensar aqui um pouquinho, deixa eu lembrar qual foi a pergunta, que tinha a ver com isso. Sim. E sobre a Primavera Árabe, você viu que trouxe algo positivo para esses países que passaram por esse movimento, que tiveram esses atos de lutarem contra ditadores, porque houve ali, por um lado, alguns movimentos de democracia também, de busca pela democracia, mas também houve a ascensão de outros ditadores e também de líderes religiosos que ocuparam esses espaços e levaram... Perfeito, né? Olha, a Primavera Árabe, no mundo árabe, o muçulmano é considerado inverno árabe, né? Que trouxe o inferno árabe. No começo mas houve uma contra-revolução ali, porque foi um movimento popular. Não teve uma liderança, tudo. Foi um movimento popular. O curioso é que nessa Primavera Árabe, durou um ano, primeiro foi na Tunísia, depois foi para o Egito, foi se espalhando, houve uma contra-revolução, né? Você vê, por exemplo, o Egito, 30 anos de um governo de um mesmo presidente lá, o Hosni Mubarak no Egito, faz uma eleição, a Irmandade Muçulmana, que sempre um movimento político religioso no Egito, sempre pleiteou, vamos entrar na política, daqui a pouco cai numa revolução que ela não participou. Foi o povo, não era a Irmandade Muçulmana, entrou de gaiato, vamos dizer assim, ganhou as eleições e não durou um ano, porque nós não reconhecemos a democracia de quem não conhece a democracia. Deram golpe de Estado, né? Derrubaram o governo democrático, né?
essa primavera árabe mudou muito. Ou parece que o povo levantou e foi perseguido de tanta forma que existiu mesmo. Você vê na Síria agora há pouco, né? Estão fazendo acordo com o Bashar Assad e com os outros governantes. Aqueles mesmos que eram contra o sistema do Bashar Assad, hoje estão fazendo paz. E o povo? Então, a primeira primavera árabe não foi bom para o mundo árabe, para o mundo muçulmano. Muitos que eu conheço, professores, sheiks, sábios, doutores, professores universitários, no momento foram contra a primavera árabe, dizendo, gente, não vem coisa boa por aí, porque vão se apropriar desse protesto e usar contra o povo. É o que foi feito. Hoje nós temos no Egito um general, né? Pois é, eu vi um documentário que falava sobre isso, que chama The Square, que eles mostram a revolução lá na Tahrir Square, lá no Egito, e como tinha esses grupos de fato, né? Tinha os democratas, tinha os anarquistas, tinha vários grupos diferentes que queriam derrubar o Mubarak, e depois, quando há revolução de fato, que derrubam, vem essa infiltração da Irmandade Islâmica e eles tomam controle, e os próprios revolucionários lá ficam, meu, o que aconteceu? Tipo, pegaram a revolução da gente. Capturaram, né? E uma outra pergunta que eu fiz no começo, que eu mencionei, que foi muito feita, é sobre a relação do Islã com a homossexualidade, com os gays. Como é a visão que há no Corão e também nesses países, se há uma abertura, se há uma crítica a isso, se há uma possibilidade de diálogo, como é feito nesse momento agora em vários países do mundo? Olha, Emily, se eu falar agora a palavra, por incrível que pareça, é para impressionar, mas é incrível que pareça. Nos estudos islâmicos, eu fico pesquisando a jurisprudência islâmica, as regras relacionadas, né? Existe um próprio conceito de homossexual, né? O próprio conceito de homossexual. E os livros de teologia islâmica tratam lá do século III do Islã, isso vai lá em 1900 e pouco, do calendário cristão. A palavra, ela não usa a palavra homossexual, tudo usa a palavra aquela pessoa que tem hábitos do povo de Lot. Olha só. Tem aquele chamado Muhannath, da jurisprudência islâmica, aquela pessoa que ela biologicamente ela é homem, mas ela tem traços e jeitos e comportamentos e gostos afeminados. E acontece o contrário. Tem certa jurisprudência para ambos. A sociedade árabe, muçulmana, como não por ser árabe muçulmana, mas no Brasil também, anos atrás, na América Latina e no mundo inteiro, sempre teve essa perseguição, rejeitar tudo. Como que o Islã tratou? Considera a relação sexual homem, mulher, é pecado. No Islã. É pecado, porque remonta tudo lá ao povo de Ló, Sodoma e Gomorra, história bíblica também corânica. É pecado. Tá. Agora, essa relação homem-mulher na sociedade muçulmana, ela não torna-se pública. Ao mesmo tempo que ela não deve tornar-se pública, o público, o povo, não deve, pelo Alcorão escrito, não deve procurar quem tem essa relação homossexual. Tanto é que o profeta Muhammad disse, se alguém olhar no buraco da fechadura para ver o que alguém está fazendo dentro de casa, se aquela pessoa dentro de casa furar o olho dele, azar o dele. Entendi. Perdeu o olho. Ou seja, no Islã é proibido, é pecado, mas não existe no corpo de lei islâmico onde a pessoa deva procurar quem tem essa relação sexual, bem que a homossexualidade não é somente relação sexual, fica muito raso assim, tratar isso só como relação sexual, né? É afetividade, enfim. Então, no Islã mesmo, não ordena, não pede, não tem nada que diga para sair procurando, catando. Você é ou não é? Não, isso é pecado. Isso é um pecado maior ainda, porque a intimidade da pessoa, o que essa pessoa faz na sua vida, é dela. Agora, isso é um. 2, como que a sociedade muçulmana, através dos tempos, passou isso daí? Existe tabus. Existe, sim, machismo, patriarcado. Existe tudo isso em todas as sociedades. Não é por ser muçulmanas. Claro que alguns teólogos muçulmanos vão justificar nos textos sagrados aquilo que a sociedade quer que escute. Como que é hoje? Como que é hoje nos muçulmanos? Esse assunto está, entre os sheiks muçulmanos, parece que está tendo mais liberdade para tratar esse assunto não como um tabu. Entendi. Não como um tabu. Creio, eu acho, minha perspectiva,
vai demorar mais um pouco para deixar de ser tabu, para esse assunto ser discutido. O que acontece? É quando vem ONGs, Europa, Estados Unidos, sei lá, e entra uma sociedade muçulmana, agora nós vamos discutir isto. Uma sociedade conservadora ainda? Não vão conseguir. Eu creio que essa questão ainda será discutida muito no mundo muçulmano. Eu sou a favor dessa discussão, né? E o Islã diz que Deus não se envergonha da verdade. Aquilo que é verdade, Deus não tem vergonha. Então, no Alcorão, Surata 2, Deus não se envergonha da verdade. Né? Esse assunto era tratado, eu me lembro, 10 anos atrás, na Arábia Saudita, perguntava ao professor na faculdade e ele dizia, olha, não posso falar aqui, porque se eu falar as pessoas não vão entender. Na minha casa, lá na aula, tomando chazinho, a gente conversa esse assunto. Né? Então, é um assunto ainda que está nascendo no mundo muçulmano. Alguns povos, Paquistão, Afeganistão, Deus me livre, lá não vai surgir esse assunto. Né? Mas outras sociedades muçulmanas, Turquia, Líbano, Marrocos, são um pouco mais liberais, esse assunto é discutido. É discutido, sim. Entendi. Uma crítica que se faz também é que, no caso do Islã, não houve um iluminismo como houve no Ocidente em relação ao catolicismo ou ao protestantismo. Né? Então, as pessoas, não houve essa separação entre Estado e religião, então não passou por esse processo realmente não de modernização, mas desse processo de crítica da religião nesse sistema. Então você percebe que isso está ocorrendo gradualmente agora nesse momento, que as pessoas estão gradualmente passando a se questionar sobre coisas que nos questionavam, sei lá, 50 anos atrás. Olha, está acontecendo, porém nós temos que voltar um negócio aqui atrás, né, Henry? O que levou a... Será que a religião islâmica, a Sharia, contudo, ela impede as pessoas de pensar na ciência, as relações sociais? Ou isso era algo não exclusivo, mas na Europa, naquela época, se não fosse todo esse cerco, não teria surgindo o iluminismo. Só que os muçulmanos, isso nunca foi tabu, nunca foi complexo para os muçulmanos. Esse assunto só começou a ser tabu quando houve a queda dos impérios islâmicos, quando houve a colonização, daí virou um tabu. Né? Eu estou com um livro aqui, não quero fazer propaganda, mas o pensamento árabe da era liberal. Estou lendo aqui, de 1798 a 1969, do Albert Haurani, pensamento árabe na era liberal. Será que na história islâmica houve a necessidade de haver um iluminismo, não um movimento iluminista assim? Comparando o cristianismo, não. Não na religião, porque a religião não impede. A religião, o Corão não diz que a Terra é quadrada, triangular. Entendi. Né? O Corão não diz a Terra gira em volta do Sol ou o Sol gira em torno da Terra, o retorno. O Corão não trata disso. Disso que isso aqui não é problema de Deus. Isso é para a sociedade. Né? Eu acho que a sociedade ela vai mudando, sem mudar a religião. Já na Europa teve que mudar a religião, mudar a visão quando nós enxergamos a religião para poder mudar a sociedade. No Islã não aconteceu isto. Né? Eu acho que gradativamente a sociedade ela vai se enxergando. Será que o Islã que nós estamos seguindo, será que Deus, é um questionamento que eu pergunto para os muçulmanos da mesquita de uma forma indireta, né? Será que Deus, se Deus mandou uma religião universal para todo mundo, será que essa religião ela não serve para ser seguida em 2019 também no Brasil? Ou só pode ser seguida na Arábia século XVIII, século IX, século II? Este questionamento que está sendo feito sem ter a necessidade de mudar a religião, mas mudar a forma que as pessoas enxergam a religião e o mundo, porque o Islã não diz o que as pessoas fazem no Talibã, o Islã não diz de verdade, as pessoas elas se apropriam dos textos, mas o Islã não diz o que faz o Estado Islâmico, não é? O Islã não diz. Então eu acho que a sociedade muçulmana está gradativamente indo para esse lado aí, né? Peraí, nós não precisamos mudar a religião, nós temos que mudar nossa forma de enxergar o mundo, e o Islã não impede que nós não enxerguemos o mundo de uma forma diferente. E qual é a relação dos muçulmanos e dos líderes islâmicos em relação ao terrorismo? Né? Porque a imagem que se associou recentemente, isso é muito forte, reforçado pela imprensa, por atentados que ocorreram nos Estados Unidos, em setembro, depois na Europa, se fixou muito essa imagem do Islã com o terrorismo. Como é que os líderes lidam com essa questão? E se você já sofreu preconceito, ou membros da sua comunidade já sofreram preconceito por causa disso? Sim, esses atentados terroristas aí surgem, sempre teve, né? Você vê desde a época do filme do Rambo, né? Que vai o Rambo lá proteger lá os mujahidin, Talibã, então isso vem sempre tudo, né? Mas parece 2013, 2014, depois da Primavera Árabe, cresceu mais ainda,
né? Mais ainda por causa das redes sociais. Então, cada vez que acontece um atentado lá na Síria, na França, em Paris, Inglaterra, Espanha, o islâmico, isso vai taxando, criando que todo muçulmano ele é terrorista, a ponto de as pessoas disserem, mas nem todo muçulmano é terrorista. Gente, eu posso falar então que nem todo cristão é cruzado? Né? O Brasil é um país que tem mais violência contra a mulher. Eu posso dizer que nem todo brasileiro ele é machista e agride a sua companheira? Será que eu posso? Então, a forma que é utilizada esses adjetivos vai criando ao longo do tempo, né, essa identidade que o muçulmano é terrorista, que o terrorismo ele tem que ser islâmico, e que os muçulmanos todos concordam. Gente, jamais. Quando aconteceu esse terrorismo em 2013, 2014, no Brasil, eu, graças a Deus, fui um dos primeiros a me posicionar em relação a isso na mídia, falando que o que esse Estado Islâmico faz, a ligação, o que eles são, não é nem um Estado, e as ações deles não é nem islâmica. As instituições islâmicas do Brasil e do mundo condenaram. Nos países muçulmanos, a pregação religiosa nas mesquitas é condenação. Na grande mesquita de Meca, o maior centro islâmico religioso do mundo muçulmano, a pregação da mesquita é que é condenando o terrorismo, que Deus não quer corrupção na terra, Deus não quer o medo, Deus não... Condenaram, porque isto é contra as pessoas e contra o Estado como um todo. Então, a comunidade muçulmana no Brasil e no mundo se posicionou contrária, toda, porque, primeiro, isso não tem nada a ver com o Islã, é uma visão política distorcida e se apropriam do discurso islâmico. E dos muçulmanos do mundo inteiro, do Brasil principalmente, vários pronunciamentos em relação a isso. Só que as pessoas elas querem escutar o que elas querem escutar, né? E nós fazemos isso de tentar desconstruir isso, né, gente? O terrorismo é islâmico? Existia terrorismo antes da existência dos muçulmanos? Por que não tem essas notícias em 1910, 1920? Só depois, né, islâmico. Então, sofremos preconceito, eu sofro todo dia ameaça, né? A pessoa manda e-mail, manda mensagem, eu sei onde é que você mora, vou matar você, seu terrorista, volta para o seu país. Várias muçulmanas também tomaram pedradas na rua, aqui no Brasil. Puxaram o lenço delas, são ameaçadas. Só que nós temos que dizer, gente, por que eu vou voltar para o meu país? Eu sou brasileiro. Eu me converti ao Islã, né? Como você, sua família veio de um outro lugar do mundo, veio para o Brasil e trouxe o cristianismo. Então, há um trabalho dobrado aí para nós, que nós acabamos não falando do que é o Islã, mas falando que eu sou brasileiro, como você é brasileiro, só que eu escolhi minha religião, como você é espírita, o evangélico, o protestante, o católico, e nós somos contra o terrorismo. Aquelas pessoas que fazem esses atos, usam o nome do Islã, não tem nada a ver com o Islã. A prova disso é que os muçulmanos moram, são mais de 1,5 milhão de muçulmanos no Brasil, mais de 1,5 milhão de muçulmanos no Brasil, e todos são contra essas atitudes. E nós abrimos as mesquitas, visitam-nos, vem quebrar o preconceito, né? Eu falo isso quando eu estava aí, lá na Arábia Saudita, eu estudei na Arábia Saudita, né, em um país super conservador. As pessoas perguntavam para mim, é verdade que no Brasil todo mundo é assim? É verdade que no Brasil as mulheres são daquele jeito, daquele? Gente, vocês nunca foram no Brasil? Claro que nunca, né? Não, então, cara, vai para lá. A mesma forma que vocês pensam do Brasil e do Ocidente, que é assim, lá também pensam a mesma coisa aqui. Então, esse intercâmbio é muito interessante. Eu, na mesquita, eu falo. Eu aqui em Curitiba, eu levei os filhos dos muçulmanos para visitar aonde? Museu do Holocausto. Aqui, ó. Tem um museu aqui do Curitiba, né? Para ver isso aqui que fizeram contra os judeus. Quem fez isso contra os judeus pode fazer com qualquer tipo de pessoa, inclusive com você que é muçulmano. Eu levo também os muçulmanos para visitar o Museu da Consciência Negra, porque quem faz isso contra o seu companheiro, que tem a cor da pele diferente, só isso, é capaz de fazer com qualquer outra pessoa, né? Movimentos sociais, eu levo, esse é o Islã que eu prego no Brasil, esse é o Islã. Gente, o que faz mal com fulano, faz com você. O cara que fez terrorismo explodiu uma mesquita, que você está rezando, seu pai estava rezando, ele pode explodir um templo judeu, um templo evangélico, um templo cristão. Então, nós muçulmanos somos tão vítimas quanto o pessoal que está morrendo lá no terrorismo, não é? Não, inclusive as maiores vítimas dos ataques ocorrem nos países islâmicos, né? São as maiores vítimas. Explode mesquita, o cara explode uma mesquita dizendo que é em nome de Deus. Não tem, né? Em nome de Deus eu estou matando quem está pedindo para Deus o perdoe. Isso não é, isso é terrorismo mesmo. Tem que chamar de terrorismo. Não terrorismo aconteceu num país muçulmano, mas não qualificar aquele tipo de terrorismo como islâmico. Qual é a diferença do terrorismo islâmico e o terrorismo caindo bombas no Iraque e no Afeganistão?
né? Também é um terrorismo. Você já mencionou isso aqui, mas eu quero reforçar esse ponto aqui sobre a relação do Islã com outras religiões. Num país islâmico é possível que cristãos construam sua igreja lá, ou judeus tenham uma sinagoga? Como funciona isso? Isto acontece, vê país, por exemplo, o Líbano, com de metade de população muçulmana, metade é cristã, no Egito, na Líbia, na Tunísia, no Marrocos, no Iêmen. Todos esses países têm mesquitas, e têm igrejas, têm templos. O país que tem mais restrição é a Arábia Saudita, por enquanto. Acreditamos que até 2030 vai mudar isso, né? A restrição lá na Arábia Saudita é por causa de Meca e Medina. Mas isso é uma interpretação política, uma forma que o governo da Arábia Saudita tem que dizer, nós somos protetores das mesquitas sagradas aqui, é só o Islã que prevalece. Mas o profeta Muhammad ele não proibiu. Ele proibiu somente ter Meca e Medina, as cidades sagradas, né? Mas isso até 2030 vai ser o último país que tem essa restrição de construção de igrejas, né? Porque tem muitos não muçulmanos que trabalham lá. Porém, eu conheci eles fazem, tem padres, tem pastores dentro dos campaldes, né? Mas nos países muçulmanos sempre viveram em paz. Quando tem esses problemas políticos, revoltas, revoluções, parece que se usa, e muito bem, o fervor religioso para um atacar o outro, né? Isso acontece. Então, alguns sheiks ficam espertos, olha, peraí, isso é bucha de canhão, é política. Eu vivi no Líbano, conheço o Líbano também, quando tem Natal, quando tem Ano Novo, os sheiks vão lá vão parabenizar, vamos congratular, vão lá visitar os cristãos. E quando é dia de festa dos muçulmanos, os cristãos vão. Isso acontece no Brasil também. Acontece no Brasil também. Esse respeito sempre teve, sempre existiu e deve continuar, e nós não podemos permitir que as forças do mal, esses terroristas, extremistas, tirem isto que é da história islâmica. E em relação aos ateus e os apóstatas, né, que são os que negam, como é a relação também do Islã com o ateísmo? Isto. O ateísmo é diferente para nós dentro da teologia islâmica do apóstata. O apóstata é aquele que as pessoas dizem assim, o Islã manda matar o apóstolo, perseguir. Enquanto a pessoa, isso dentro de uma sociedade muçulmana, ela não é obrigada a crer no Islã. Ela é esperada pela sociedade que ela respeite a sociedade e não enfrente as bases da existência de uma sociedade. Se espera que a base da existência da sociedade muçulmana é o próprio Islã, né? O apóstata é aquela pessoa que diz, eu não sou mais muçulmano, não quero mais saber dessa religião, e faz um protesto, e vamos xingar o Islã, vamos xingar a Sharia, vamos xingar o Corão. Dentro de uma sociedade muçulmana, ela é vista como alguém que, sei lá, nos Estados Unidos ou no Brasil, pega a Constituição brasileira, a Constituição americana, põe fogo na bandeira do Brasil, e tem que acabar com tudo isso aqui. A sociedade muçulmana observa desse jeito. Por isso que gera a violência, né? Depois se observa quem está por trás, defendendo as pessoas que se rebelam contra a religião. Tem algo político ali, mas ateus e apóstatas, eles vivem nos países muçulmanos, né? E o curioso é que eles praticam algumas práticas religiosas da sociedade, igual ateus no Brasil. Apóstolos que deixaram de ser católicos, Natal tá todo mundo comemorando. Sim. Na Páscoa, todo mundo. Mas isso é um assunto ainda que vai ser discutido, que está sendo, a classe social muçulmana está discutindo ainda essa modernidade. Porque antigamente não existia. Isso é um fenômeno. Quer dizer, existia, mas não era declarado hoje. Na Arábia Saudita é um país conservador e tem muito disso. Agora, uma dúvida, assim, essa revisão aí que você menciona, que a gente percebe, eu acho que eu fui primeiro dos árabes, eu percebi que eles têm muita influência do Ocidente lá, então eles adotam certas práticas, certos costumes, e aos poucos vão mudando. Você pensa que isso tem a ver com contato realmente com o turismo, às vezes vão estudar na Inglaterra, vão estudar em outros países e trazem, importam esses costumes, ou tem a ver com a rede social, isso? O que você atribui a essa mudança agora que gradualmente, lentamente tem ocorrido, mas a gente percebe que tem ocorrido de fato? Olha, eu interpreto isso, essa abertura que o mundo muçulmano está tendo, né? Esse acesso ao povo muçulmano do Emirados, dos outros países, Oman, Catar, Arábia Saudita, estudando em outros países da Europa, voltando com outra mentalidade, questionando os próprios sheiks, né? Sheik, mas eu vivo lá, eu vivo assim, e os sheiks fazem, que eu falei anteriormente, a Sharia, analogia, fazem interpretação, né? É verdade, antigamente não podia, porque era isto, agora pode,
Isto é muito importante. Tem um sheik muito conhecido na Arábia Saudita, que agora ele está preso no regime saudita agora. Eu estive no Brasil, quando eu conheci na Arábia Saudita, eu perguntava para ele, sheik, por que na Arábia Saudita mulher não pode dirigir carro? Sendo que na época do profeta Muhammad, as mulheres andavam de camelo e cavalo. E as pessoas me cobram, né? E as pessoas me cobram. O sheik, ele falou, olha, eu não vou responder na sua frente para todo mundo. Vem na minha casa que eu respondo. Ele explicou toda a questão social, cultural. Somos cidades tribais ainda. Agora, em 50 anos, construímos Dubai, construímos Riad, Jeddah, tudo. E isso, olha, pela religião não é proibido. Né? Só que a sociedade, ela vai mudando. E hoje, esse sheik foi um dos que eram contra antes e hoje que disseram não é verdade. Por analogia. Por exemplo, dizem, mas a mulher na Arábia Saudita, por exemplo, que é a vilã do jogo, né? A mulher não tem direitos sociais, ela não pode se deslocar sozinha. Baseado em que os teólogos dizem que isto? Baseado em quê? Questão de segurança. Naquela época, na Arábia, século II, do século IX, uma mulher andar sozinha de camelo, e a analogia dos sheiks dizem, gente, naquela época era camelo. Naquela época tinha os tuareg, os berberes lá no Marrocos. Hoje não. Hoje você anda com um carro com GPS é mais seguro do que andar de qualquer outra coisa. Então, por analogia, né, esse contato, trazendo o contraditório para o mundo muçulmano, né, as pessoas veem, olha, gente, não é bem assim, não é bem assim. O sheik dizendo, cobrando dos sheiks, gente, sheik, é assim, por analogia, é assim. Eles, não é assim. Então, como é que faz para mudar? Bom, vamos mudar. A sociedade vai mudando. Essa mudança está indo gradativa. Eu acho que vai demorar, mas está indo. Coisa que nós não veríamos há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Está mudando. Quando que vai parar de mudar, Henrique? Quando vir uma lei do governo, agora é lei. Daí não muda. Daí vai ter o discurso fundamentalista contrário. Entendi. Isso que aconteceu anteriormente. Então, na sua visão, a repressão é algo mais cultural e estatal do que, de fato, no Corão. Ou você encontra esses elementos no Corão. Você encontra, por exemplo, vamos supor ali, a violência, né? Por exemplo, de punição, de açoites a criminosos. Você encontra esses elementos no Corão ou é algo cultural? Encontra-se. Perfeito. Mas isto ele é mais estatal, né? Esse fator punitivo é estatal, é mais cultural, uma sociedade que toda ela tem ainda um pouco desse fervor. Claro que um governo, para se estabelecer, ele vai fazer aquilo que o povo gosta. O povo acha correto, né? Então, o Alcorão, ele não contradiz essa mudança. Mas eu acho que os muçulmanos, os intelectuais, têm que usar a analogia prevista no Alcorão. Naquela época era assim, naquela época alguém roubava, corta a mão. Corta a mão, porque não vai roubar mais, não, para ser algo punitivo. Punitivo mesmo, olha, a pessoa saber se for roubar, se for pego, corta a mão mesmo. E hoje, será que é necessário isto? Né? Hoje é discutível. Mas a questão da pena de morte também. Mas assim, agora entrando na questão teológica do negócio, assim, o Corão é a palavra final de Deus, é a verdade revelada através do... Isso. Como é possível revisar isso? Como é possível você fugir do texto e tentar entender? Essa é uma questão, assim, que é o que ocorre com a Bíblia também, né? Como tem sido sagrado, que é a verdade revelada, como é que você pode evitar interpretar o Antigo Testamento ou certas práticas do Deuteronômio, por exemplo, sob a luz de hoje? Como fugir do texto que é sagrado e é uma verdade revelada? Isso é feito nas universidades islâmicas. É feito nas universidades islâmicas. O texto, contextualizar o texto e trazer o objetivo daquela ordem, daquela normativa. Qual é o objetivo daquela normativa? Era proteger a mulher, por exemplo, que a mulher tem que andar acompanhada. Qual é o objetivo daquela normativa? Era proteger a mulher? Tá ok. Outra forma contemporânea que vai proteger da mulher melhor daquela forma é aplicável também. Então o texto ele mantém-se. Só que a forma que as pessoas enxergam a sociedade, o texto deve manter. E uns professores meus diziam, olha, nós sabemos mais. Isso é uma crítica. Nós sabemos mais da vida da época de Muhammad do que nossa vida de hoje. Né? Hoje, se há 50 anos atrás, ninguém falava bolsa de valores, globalização, né, Bitcoin, né? Hoje, peraí, o seu Corão para a vida inteira, para todo mundo, até o dia do juízo final, nós temos que usar o raciocínio. Isso em árabe chama-se
ijtihad, que daí vem os muftis, os teólogos, juristas, que vão extrair do texto ao Corão a finalidade, a objetividade das regras. Isto existe no mundo muçulmano. Talvez não apareça tanto, né? Ou talvez seja a sociedade existe, agora vamos falar do Emily Durkheim, o fato social impede que algumas pessoas enxerguem isso. Entendi. E agora uma outra pergunta também foi muito recorrente, essa talvez seja mais comum de todos que fizeram, em relação às mulheres, em relação à repressão das mulheres no mundo islâmico. Você deu uma entrevista para o canal Sobrevivendo na Turquia, né, que você falou bastante sobre isso. Eu vou até deixar no link aqui para quem quiser conferir a entrevista, porque você falou bastante sobre isso lá, mas se puder dar uma pincelada, qual é a relação do Islã com as mulheres, com violência doméstica, se existe alguma prescrição no Corão. Isso. Olha, a visão que nós temos da mulher aqui no Ocidente, né, do mundo todo, é a partir da nossa visão. Nós somos etnocentristas e devemos compreender que nós somos etnocentristas. Né? Se for perguntar para o mundo muçulmano, como eu perguntava lá na Arábia Saudita, as mulheres perguntavam para minha esposa, nossa, mas vocês lá no Brasil, vocês não têm... Minha esposa lá, a gente trabalha, estuda, sai de manhã, leva filho na escola, faz tudo isso. As mulheres perguntavam, mas vocês não têm irmão? Não têm marido? Não têm pai? Não tem nenhum homem da família para fazer isso para vocês, para proteger vocês e evitar que vocês façam isso, né? Essa é a visão. A visão da sociedade muçulmana, que a mulher, ela é protegida, ela sabe se proteger, mas ela não deve... A sociedade muçulmana, ela trabalha um todo, isso pode soar como opressor para o mundo ocidental, onde que a mulher não tenha que fazer o esforço físico com proteção, né? Na Arábia, poucas pessoas sabem, mas na Arábia Saudita tem universidade só para mulheres. O estudo é diferente, homem para um lado, mulher para o outro, né? Universidade só para mulheres. E a carga horária das mulheres é menor do que dos homens e ganha um salário igual. Eu queria saber se uma mulher aqui no Brasil gostaria. Também tem essas mesmas direitos, né? Existe, sim, uma sociedade muçulmana atenta, mas existe também machismo. Isso não depende de religião e nem de região. Existe também machismo, violência contra a mulher, que os sheiks condenam, que está no Corão, que é condenável. Existem abusos. Tudo isso existe. Quando se fala em as pessoas que reclamam, reivindicam os direitos humanos no Islã, né, não querem se livrarem do Islã. Querem que o Islã seja respeitado nos países muçulmanos. A nossa norma, a nossa regra de vida não é o Islã, então, por que direito vocês nos oprimem usando o Islã? É isso que deve ser isso é a reivindicação das mulheres muçulmanas no mundo muçulmano. E também tem movimentos feministas igual no Ocidente, né? Creio que gradativamente eu prego isso também. Os homens têm que ter sua consciência, também como as mulheres têm em relação ao feminismo, direitos. Eu falei esses dias no canal que o homem, ele olha para a mulher muçulmano, ele olha, ela é filha de alguém, é irmã de alguém, não quer dizer que ele só valoriza a mulher porque ela é filha de alguém, não. Isso é uma questão afetiva. Mas eu te falo, quer dizer, o homem, ele deve respeitar a mulher, tratar com respeito, porque ela não é porque a mulher, é porque é um ser humano. Gente, isso é indiscutível. Mas tem algo afetivo a gente. Gente, você gostaria que alguém fizesse isso com a sua irmã, com a sua filha, com a sua mãe, com a sua esposa? Gente, não pode fazer isso, é pecado, é haram. É haram, é um pecado gravíssimo. Por isso que no Islã, quando o homem casa, quem vai pedir o casamento, claro, o casal se combinou, eles querem casar, mas o homem vai conversar com o pai dela, com o irmão dela, com o tio dela, para os homens da família dela, para eles saberem que essa mulher aqui, essa moça, essa menina, essa jovem, ela tem uma família atrás dela. Ela não nasceu do nada aqui. No Ocidente, acha isto, não, isso é o fim do mundo. É que no Islã, sociedade muçulmana, a mulher é protegida. Para nós, aqui no Ocidente, parece que é presa. Então nós temos que ver esse etnocentrismo aí. Na verdade, né? A grande dificuldade de você enxergar o outro. Enxergar o outro. Enxergar o outro, né? Enxergar o outro. Vai numa sociedade muçulmana, você vê no Marrocos, tá aquelas senhoras carregando sacola, tudo, os jovens lá, blá, blá. Mas vai em outros locais, vê se os jovens vão deixar uma senhora carregar uma sacola pesado. Eles olham por gente igual minha mãe. Eu não gostaria que minha mãe fizesse esse esforço. A minha esposa. Então, por isso, a família é o central para a sociedade muçulmana e o central dessa família é a mãe, é a mulher. Por isso que o profeta Muhammad ele diz o seguinte, olha só que legal. Um homem que disse assim,
O homem falou, eu quero ir lá para a batalha, combater lá os infiéis e tal. Enfim, né, o profeta Muhammad. O profeta Muhammad disse, seus pais estão vivos? O homem disse, somente a minha mãe. O profeta falou, volte e fique cuidando da sua mãe, porque o paraíso corre embaixo dos pés das mães. Né? Para nós, a mãe no Islã é tudo. Ela que é tudo para nós. Não tem pecado maior para um homem de ele desrespeitar a mãe. E a mulher é a mãe, e a mulher é a esposa, e a mulher é a filha também. E a mulher é uma pessoa solteira também. Então, às vezes, a sociedade ocidental nós não conseguimos enxergar desse jeito. Né? A sociedade muçulmana, no Ocidente, para vender um pneu, para vender um copo, uma xícara, tem que botar uma mulher seminua. Senão não vende. Para procurar um emprego, boa aparência. O que é isso, boa aparência? Na sociedade muçulmana, você vai dizer para uma mulher boa aparência e dá briga. O que é isso? Você quer olhar para minha esposa? Você quer ficar sentado do lado da minha esposa? Então, há esse choque. A minha esposa, ela perguntava para as mulheres, faziam perguntas que eu achava absurda. Mas como que vocês lá? Vocês trabalham igual? Então, há esse choque. Acho que o Ocidente, nós aqui no Ocidente devemos olhar o outro como parte de nós também. Uso a expressão, o nós, espanhol, né? Nós outros, né? Né? Nós outros. Eu acho que nós temos que ter essa empatia. Muitos valores eu não aceito aqui ocidental por causa que eu sou muçulmano. E muitos valores que existem na sociedade muçulmana eu não aceito porque eu sou brasileiro. Pois é. Então, essa empatia, Henry, nós devemos que trabalhar, mostrar. Eu falo também para o povo muçulmano, às vezes, como que a mulher anda mostrando tudo, braço, peito, gente, é o jeito dela. Ela olha e enxerga nós aqui também como opressores em relação às mulheres. Né? Então, troca de visão é necessária. Esse discurso, ele enriquece quando as pessoas escutam. E agora, para encerrar, uma última pergunta, que é uma dúvida pessoal, na verdade, uma dúvida minha, é que o Islã é a religião que mais cresce no mundo atualmente, né? Que mais Verdade. tem partidos, que mais tem se propagado. A que você atribui esse sucesso do Islã? Qual elemento que estaria na religião que teria convertido? Porque, assim, você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, você vê um crescimento, mesmo em penitenciários, vamos lá, muita gente acaba se convertendo. Tem o caso do famoso do Muhammad Ali, que Isso. Então se converteu. Então você vê, entre os negros particularmente, né, os afro-americanos, que eles têm uma grande comunidade de muçulmanos. A que você atribui esse sucesso aí de atrair tanta gente, que às vezes são oprimidos em outros países também? Olha, eu vejo por 2 ou 3 sentidos, né? Primeiro, o crescimento demográfico do mundo muçulmano na Europa. Esse é o primeiro, eu acho. É o crescimento demográfico, né? A cada 10 casais europeus, quantos filhos terão daqui a 4 anos? Daqui a 5 anos? A cada 10 casais de muçulmanos imigrantes, quantos filhos terão? Então, esse é o primeiro, né? Talvez é isso que assuste muita gente por aí, que o mundo vai virar islâmico, não sei o quê, né? Não vai virar por causa disso. Agora, por que o Islã cresce também? Pela, talvez, essa facilidade de se converter ao Islã. Quando a pessoa começa a entender o Islã profundo, se aprofunda, gente, para mim ser muçulmano eu preciso usar essa roupa, Não, gente, é compartilhar a crença, acreditar com a revelação de Deus, que Muhammad é mensageiro de Deus, praticar isso na medida do possível, se afastar isso na medida do possível, você é muçulmano. As pessoas, só isso. Não tem que fazer ritual, tudo. Não tem. Isso facilita também. Facilita também o que facilita. Eu estou falando aqui no Brasil, né? Já é uma tese minha, é uma tese. Quem sabe, né? Vou passar quando sair essa tese aí, que chegar lá pro orientador vai cair na sua mão, se Deus quiser. É fazer uma comparação entre do Bauman, que ele utiliza o mundo líquido, tudo isso daí. Eu tenho essa tese que esse mundo líquido aí é legal para você pesquisar, me ajudar a pesquisar também. Eu acho que esse mundo líquido aí, né, levou as pessoas a procurar uma religiosidade, né, procurar uma religião. Então, nós temos 2 bases, a família, a tradição e a religião. E o Ocidente corroeu isso e levou muitas pessoas a procurarem alguma religião, das religiões, aquelas religiões que mais tem base, mais tem normas, algumas rígidas, outras. São 2, na realidade. Ou é o judaísmo, ou é o islamismo, né? E o judaísmo torna-se uma religião um pouco mais cultural ali, de um povo, mais do que do Islã. Então, eu acho que as pessoas procuram muito a religião islâmica, procurando uma referência, uma base sólida, fugindo do mundo líquido para algo sólido, e algo que a religião, a prática religiosa, ela vai
de fato ser manifestada na sua vida no dia a dia, na alimentação, conversar. Ela cria um outro sentido na vida. Então o Islã cresce, crescimento demográfico, e a procura das pessoas por uma religião, o Islã oferece talvez essas normas, essas regras que engloba toda a vida das pessoas. Claro, que eu não falo isso para os muçulmanos, né? Imagina o Sheik falando isso na mesquita, né? Mas é uma ideia que eu tenho, né? É uma ideia que eu tenho. Né? Eu agradeço muito a sua participação aqui, Sheik Rodrigo. Inclusive, eu quero começar com esse vídeo aqui, com essa conversa nossa, uma série de vídeos aqui no canal sobre religiões. A gente debateu o catolicismo, o protestantismo, os espíritas, as religiões de matriz africana no Brasil, para a gente poder entender também as diferenças que há, porque há diferenças, há sutilezas, a gente não pode tentar botar tudo num balaio só. Os evangélicos são assim, os muçulmanos são assados, os católicos são assim, porque existe uma pluralidade de ideias dentro de uma única religião, como o catolicismo, por exemplo, que é da minha origem familiar, né? Eu não sou religioso, mas na minha origem familiar é tudo católico, e você vê várias diferenças ali de pensamento, os franciscanos, os jesuítas, você tem ali as vertentes religiosas. Então, é interessante a gente debater esse assunto, trazer isso à tona, porque ampliar, né? Vir aqui um monge budista. Se alguém tiver contato, inclusive, quiser me indicar aqui de algum padre, algum pastor, algum monge, pra gente debater. E eu quero recomendar também o canal do Sheik Rodrigo. Você tem um canal no YouTube também, né? Isso, tem um canal, mas é pregação islâmica, eu só procuro ser um pouco Henry. Você é minha inspiração também, Henry, nesse canal. Mas é legal, mas eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser acompanhar também, saber o que você pensa, porque também expande, né? Eu acho que a gente pode pensar aí, o fato de você estar no Brasil falando com brasileiros também acaba fazendo essa mistura, né? Esse diálogo entre essa ponte entre Ocidente e Oriente, e tentar também encaixar a religião, o Islã, no contexto brasileiro, né? Porque, assim, eu acho que é isso que acontece no Brasil. Tem esse sincretismo, as pessoas vão buscando influências ali, diferentes fontes, e é importante a gente entender as coisas. Eu acho que, para mim, assim, o propósito do canal é a compreensão, é a reflexão, a gente sair do óbvio e tentar entender outras coisas, sobre outras perspectivas. Mesmo não precisa acreditar, você não precisa se tornar islâmico, você não precisa se tornar budista, não precisa se tornar espírita, mas a gente tentar entender que as pessoas buscam a mesma coisa, que é a felicidade, é uma resposta para a vida, né? Olha, é isso mesmo, Henrique, que eu compartilho. Eu agradeço essa oportunidade. Eu sou seu fã de carteirinha, gosto muito do seu trabalho, me esclarece muito. E é isso mesmo, eu acho que seu trabalho esclarece muitas pessoas. Eu procuro, vamos dizer assim, apropriar do seu discurso, islamizar o seu discurso para os muçulmanos, é sair do óbvio mesmo, e ver que o mundo não gira em torno da gente. O Alcorão tem um versículo, Surata número 49. Inclusive, hoje, eu vou falar na mesquita. Diz o seguinte: ó humanos, está falando com todo mundo, nós os criamos de homem e mulher. Vocês são semelhantes. E fizemos vocês de inúmeros povos e tribos. Fizemos vocês diferentes. Deus fez as pessoas diferentes porque Ele é Deus. Quis fazer as pessoas diferentes e é bom para nós. Para que conhecessem uns aos outros. O mais nobre perante Deus é o mais respeitador. A nobreza aos olhos de Deus está ligado com o respeito que as pessoas têm com Deus e com seus semelhantes. Seu canal, olha, agradeço pessoalmente, pelo nome da comunidade muçulmana que me segue também, pelo seu canal, mas aí nós temos que sair do óbvio, temos que mexer e ver que o fato de eu conhecer o outro não me diminui, me acrescenta. O fato, eu como muçulmano, como um sheik, falo, olha gente, eu tive conversando com o pessoal da igreja não, do Zumbanda, eu aprendi sobre Umbanda, Quimbanda, Candomblé, soube a diferença. O fato de eu saber disto, como um sheik muçulmano, não me diminui, mas melhora muito como ser humano. O fato de eu ir no Museu do Holocausto, ver aquelas barbáries todas do nazismo, não me diminui como muçulmano, me torna mais humano. Eu acho que é isso, a tua mensagem, e a minha mensagem também, me aproprio dessa palavra, é essa, é quebrar o óbvio e transformar melhores, cada um respeitando a sua convicção, né? E deixando as coisas gradativamente tomando seu caminho. Perfeito. Muito obrigado, Sheik. A gente... Agradeço. Muito obrigado por sua participação aqui, e a gente segue adiante aí, lutando contra o obscurantismo, tentando esclarecer as pessoas e tentando nos tornar pessoas melhores. Eu acho que a convivência com o outro se tornar melhor. Mas muito obrigado mesmo. Um grande abraço para todo mundo. Eu agradeço e termino como comecei dizendo: Salam alaikum. Tchau, obrigadão.
Tchau, tchau.